promessa do derramamento do Espírito. E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Essa é a promessa do derramamento do Espírito, ou seja, o Espírito de Deus, o Espírito Santo. E aquele que tem o Espírito de Deus, é o que ele diz aqui, e acontecerá que depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos, vossas filhas profetizarão. Eu lendo aqui, eu lembrei de um testemunho, né? Vossos filhos, vossas filhas profetizarão. Quer dizer, só profetiza quem crê, quem serve a Deus, sim ou não? Quer dizer, a família. Eu lembrei de uma mãe que ela tem 2 filhos, e há muito tempo os filhos nas drogas, preso no crime, os 2 filhos. E ela sempre clamando, buscando por eles. Hoje eles estão libertos, curados. Um deles é até pastor. Ou seja, aquele que vivia no crime, hoje profetiza. Quem está compreendendo, gente? Hoje profetiza. Por quê? Porque tem o Espírito de Deus. Só profetiza quem tem o Espírito de Deus. Os vossos velhos sonharão, e os vossos jovens terão visões. Ou seja, sonhos, projetos. É o que Deus faz com aqueles que servem a Ele. E sobre vossos servos, vossas servas derramarei meu Espírito naqueles dias. Mostrarei prodígio no céu e na terra, sangue, fogo, colunas de fumaça. Quer dizer, prodígios são sinais. Os sinais proféticos que têm acontecido e também do poder de Deus. Todo dia aqui nós vemos sinais, sim ou não? Os prodígios, os milagres, as maravilhas que Deus faz. E além dos prodígios e sinais proféticos que acontecem no mundo todo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do... Esse dia com letra maiúscula é o dia de Cristo, o dia que Ele irá voltar para buscar a sua igreja. E quando Ele vier buscar a sua igreja, quem vai subir é quem tem o Espírito dele, quem serve a Ele, aquele que busca, aquele que está na presença de Deus. Como diz a palavra, né? Ele, Deus, não nos tem dado espírito de covardia. Está escrito, a pessoa que se desvia do caminho de Deus, é porque o Espírito de Deus não está nela. Quem está compreendendo, gente? A pessoa que se desvia do caminho, é porque o Espírito de Deus não habita nela, não está nela. Porque
A palavra diz, né, que Deus não nos tem dado espírito. Está escrito ali, ó, porque Deus não nos tem dado espírito de quê? Covardia. Covardia é quem não enfrenta as lutas, as perseguições, as calúnias, injúrias. É aquele que foge, é aquele que não permanece fiel. Então Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. De poder, de amor. Quer dizer, o poder é a fé. O poder que nós temos é a fé. De amor a Deus, de amar o próximo e de moderação. Quer dizer, o Espírito de Deus é isso. Ele é o poder em nós, é o amor de Deus e moderado, ou seja, equilibrado, centrado, consciente. Diga glória a Deus. Por exemplo, nós sabemos que Jesus, ele está voltando. Quem sabe disso? Você sabe disso, e por você saber que ele está voltando, então você, obviamente, tem que estar preparado. Sim ou não? Tem que estar preparado. Tem que estar preparado, você tem que estar pronto, porque a qualquer momento ele virá. A qualquer momento ele virá. E ele vai buscar a sua igreja, ou seja, aqueles que o Espírito dele habita. Diz a Bíblia que se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ou seja, ela pode ter a religião, ela pode ter a doutrina, mas se não tiver o Espírito, não adianta nada. Porque a igreja somos nós. Quem está compreendendo, gente? A igreja sou eu, é você. A igreja somos nós. A igreja não é a estrutura. A gente pode sair daqui e ir para outro salão. Quem está compreendendo, gente? Pode mudar de endereço. Então, a igreja somos nós. Nós somos a igreja. Nós somos de Cristo. Diga glória a Deus. Quem é de Cristo? Você é de Cristo? Sua vida pertence a Ele. E uma vez que você entrega sua vida a Deus, olha o que diz ali, ó, no versículo 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar quem? Ou seja, quem está no mundo, né? Quem está no mundo, quem está na carne, não pode agradar a Deus, porque ele não tem o Espírito de Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Mas se não tiver, não é dele. Eu sou de Cristo, por quê? Porque minha vida pertence a Ele e o Espírito dele habita em mim. Diga glória a Deus. Essa é a certeza que você tem. É a certeza, a sua vida pertence a quem? A Deus. O Espírito de Deus habita em você. O Espírito de Cristo habita em você. Então você é dele. E quando ele vier, ele vai buscar. Quem está entendendo, gente? Ele vai buscar o que é dele. Sim ou não? Ele vai buscar o que é dele. Quando Jesus voltar, ele não vai vir buscar a igreja A, B, C, D. Né? Vai buscar quem é dele. Não importa quem seja. Quem é dele, ele vai buscar. Mas tem um versículo que fala que o penhor do Espírito Santo.
penhor. Eu lembro de penhora, né? Penhor, não é? Penhor. Penhor vem de penhora? Vem, né? Penhor. Penhor, garantia, né? É o que é dele. Penhor, achou aí? Achou, né? Não, esse é pendor, irmão. Está confundindo. É penhor. Penhor de penhora. Está escrito. Tudo está na palavra de Deus. Tudo você acha na palavra. Até o corona está na palavra, não está? Sim ou não? Tá, ué. Está escrito que viria as epidemias. Sim ou não? Epidemias é profecia da palavra, né? É os acontecimentos da volta de Cristo. Põe no 13 lá, para o povo entender. No 13. 13. Essas câmeras aí é muito dura, né? Tinha que ser mais maleável. Lá, em que também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho do quê? O evangelho do quê? Vossa salvação. Quem crê no evangelho é salvo. Tendo nele, olha lá, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa o quê? Herança. Penhor é o quê? Garantia. Penhor é a garantia. A garantia da nossa herança, da nossa salvação, porque essa herança é o quê? É salvação. Não é riqueza, não é bens materiais. Porque tudo que você vai conquistar aqui vai ficar aqui. Sim ou não? É. Tudo que você conquistar aqui vai ficar aqui. Ninguém leva nada. Desse mundo ninguém leva nada. A nossa herança é a salvação, é a vida eterna. Quem quer ter a vida eterna, a salvação? Viver eternamente com Deus. Então, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele é o penhor, ou seja, a garantia da nossa herança, da nossa salvação, até ao resgate da sua o quê? Propriedade, em louvor da sua o quê? A sua glória, até o resgate. Eu não sei se você está compreendendo a mensagem, até o resgate da sua o quê? Propriedade. Que propriedade é essa? Quem é essa propriedade? Hã? Somos nós. Nós somos a propriedade. Propriedade de quem? De Cristo. Você é propriedade de quem? A sua vida é dele. A sua vida é dele. E quem é o penhor? Hã? Quem é o penhor? É o Espírito Santo. O penhor da nossa herança, ou seja, da nossa salvação, é o Espírito Santo. Quando Jesus vier, então ele vai resgatar quem está penhorado. Quem está entendendo, gente? Eu estou falando assim para você entender melhor ainda. Vai ser resgatado quem está penhorado, ou seja, quem tiver o Espírito dele, o Espírito Santo, então esse aí vai ser resgatado, ou seja, vai ser levado para a glória. Quem está compreendendo, gente? Esse aí tem a garantia da salvação, da vida eterna
Essa é a garantia. E quem não tiver, vai ficar. Quem não tiver, é que nem as 10 virgens, 5 delas tinham azeite e 5 não tinham o quê? O azeite. 5 tinha e 5 não tinha o azeite. Quem entrou na glória foram as que tinham azeite. As que não tinham azeite, elas não entraram. O azeite na Bíblia, ele simboliza o Espírito Santo. O azeite simboliza o Espírito Santo. Então, as prudentes que levavam azeite, elas entraram. Mas as que não tinham azeite, elas não entraram. Elas queriam entrar, mas não podia, porque a lâmpada apagou. As nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão o quê? Se apagando. Quer dizer, quem não tem o Espírito, então ele está apagado, ele está vazio. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem o quê? Nem a hora. Quer dizer, foi tarde demais, né? Elas não vigiaram, o noivo veio, e as virgens prudentes, elas entraram para as bodas, ou seja, foram salvas, e as demais não foram. E aí, quando quiseram, aí era tarde demais. Quem está entendendo, gente? Por isso que a palavra diz, né? Buscai o Senhor, e quando se pode o quê? Quer dizer, aproveita a oportunidade, porque depois que ele vier, não adianta mais querer buscar. Porque ele voltar, ele vier, não adianta mais não. A oportunidade é agora. A oportunidade é hoje. Quem entendeu a mensagem? A oportunidade é hoje. Então, a minha vida tem que estar nas mãos de quem? De Deus. Hoje a minha vida tem que estar na mão de Deus. Amanhã, depois de amanhã, sempre servindo a Deus e sempre buscando a presença dEle e o Espírito dEle habitando em mim. Diga glória a Deus. Sempre habitando em mim, sempre fazendo de mim a sua morada, porque nós somos a propriedade de Cristo. Amém? Você é propriedade. Quem tem que morar em você é o Espírito de quem? De Deus. Quem tem que habitar em você é o Espírito de Deus. Tem muita gente que quem habita nela são os demônios, sim ou não? Os espíritos malignos, o mal. O mal, ele habita em muita gente. O mal, ele habita em muitas pessoas. Pessoas estas que não querem nada com Deus. São vazias. E quem é vazia, o mal habita mesmo. Está escrito. Jesus deu exemplo que quando um espírito maligno, ele sai de um homem, ele anda por vários lugares, e se ele não achar repouso, aí ele volta para aquela pessoa. Está escrito ali, ó. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para a minha casa, de onde saí.
e tendo voltado, encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habita ali. E o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração que é perversa. E é o que tem acontecido, né? Cada vez que passa, cada dia que passa, o mundo piora, sim ou não? As pessoas, as atitudes, os hábitos, as obras, cada dia que passa piora. Quem está compreendendo, gente? É só ver o que tem acontecido aí, as obras que eles têm feito, né? As atitudes das pessoas. Está cada dia pior. Por quê? Porque o mal habita neles. O mal habita. Então nós somos a propriedade de Cristo. Quem entendeu a mensagem? Você entendeu? Você é de Cristo. Amém? Sua vida é dele e o Espírito dele habita em você. Até o dia do resgate. Diga glória a Deus. Esse dia é o dia que Deus nos recolher, nos chamar, ou o dia que ele voltar. O que acontecer primeiro. O que acontecer primeiro. Mas até aquele dia nós vamos servir a ele. Diga glória a Deus. Ser fiel a ele, obedecer, andar no caminho, preservar essa propriedade, cuidar. Por isso que a Bíblia diz, né? Que nós somos santuário do Espírito. Você tem que cuidar do santuário. Você tem que cuidar da sua vida, porque ela é santuário. É o templo. É em você que ele habita, então tem que estar sempre cuidando ali do santuário. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, ou seja, a sua vida não é sua, é dele, é do Espírito Santo. Porque fosse o quê? Comprados por preço. Olha só, foi comprado. Deus, ele te comprou, ele me comprou. E o sangue, ou melhor, o preço foi o sangue de quem? De Cristo, derramado na cruz. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso quê? Corpo, ou seja, o seu corpo é dele, a sua vida é dele. Você foi comprado. Por isso que lá fala, né, a propriedade, ou seja, essa propriedade aqui é dele, é de Cristo. Eu sou dele, a minha vida é dele, ele me comprou, ele me salvou, e o Espírito dele que habita em mim é o penhor da herança, ou seja, da salvação, é a garantia. Diga glória a Deus.